Uma pesquisa realizada em Israel mostra que a vacina da Pfizer perde eficácia na imunização contra a variante Delta, originária da Índia. Em fevereiro, a eficácia medida em termos de prevenção de infecções estava em 95,8%. Em junho, ela caiu para 64%, isso segundo a Autoridade de Saúde israelense. Sobre essa notícia, a gente conversa com a médica infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Doutora Luana, antes de tudo, boa noite para a senhora. Obrigada por participar aqui do CNN Prime Time junto com a gente. E a gente viu agora, então, essa notícia sobre a queda da eficácia da vacina da Pfizer contra a variante Delta, originária da Índia. É uma queda grande, de 93% para 64%. Agora, o que isso significa exatamente? Tem uma diferença entre eficácia e eficiência? Boa noite, Glória. Muito obrigada por me receber aqui novamente. Esses estudos são muito importantes porque eles trazem para a gente um outro conceito, que é o conceito de efetividade, na verdade, que é como essa vacina se comporta frente às variantes no mundo real. Quando o primeiro estudo da Pfizer foi feito lá atrás, ele foi feito numa condição que era bastante diferente da pandemia, com uma predominância de uma cepa mais selvagem, do vírus, e essas cepas elas foram se alterando, as variantes foram aparecendo, e agora com esse surgimento da Delta, o que a gente tem é essa alteração dessa eficácia em termos de evitar o surgimento da doença, não o aparecimento da doença propriamente dita. Mas é muito importante lembrar que ela continua mantendo uma proteção extremamente alta contra casos moderados, graves, aqueles que necessitam de hospitalização e também da evolução para o óbito. Então, apesar de ter uma redução nessa efetividade, nessa proteção contra o adoecimento, ela continua sendo uma arma extremamente eficaz contra a doença grave. É importante ressaltar isso, doutora, porque a vacina da Pfizer é uma das nossas vacinas, uma das que estão sendo disponibilizadas aqui no Brasil, e as pessoas precisam tomar essa vacina e não deixar de tomar porque ficam com medo de não ter tanta eficiência assim. Não, na verdade, ela continua sendo, como todas as outras que a gente tem à disposição no Brasil, extremamente eficaz contra esses casos mais graves. E aí, nesse sentido, Glória, é ainda mais importante a gente informar as pessoas de que há uma equivalência entre as vacinas que a gente tem disponíveis no Brasil na proteção contra essa doença mais agressiva. Então, não importa qual é a vacina que você vai tomar, importa que você tome a vacina, porque ela vai reduzir o seu risco de ter uma doença grave. Agora, doutora, a gente está vendo também estudos que estão avaliando se 2 doses de vacinas diferentes surtem um melhor efeito, ou até uma terceira dose, que seria uma dose de reforço contra as variantes. O que a gente já sabe sobre essas tentativas? A gente tem vários estudos acontecendo ao mesmo tempo no mundo que tentam entender como é que essa combinação pode exibir o melhor resultado, tanto em diferentes laboratórios, quanto também na distância entre doses. Então, é uma questão não só da tecnologia, como também como é que a gente compõe esse esquema. O que se tem hoje é que a maior parte dessas combinações, se não todas, tem uma eficácia em termos de despertar nosso sistema imunológico extremamente alta. Se não equivalente àquelas 2 doses de um mesmo laboratório, às vezes até um pouco maior. Alguns estudos mostram que é possível que haja uma incidência um pouco maior de efeitos adversos, quer dizer, mais gente sentindo mais desconforto com a aplicação de doses diferentes, mas não há uma incidência de efeito adverso mais grave até esse momento com essas combinações. Entretanto, essas combinações estão sendo testadas de uma forma mais genérica na população, sem incluir, como a gente faz normalmente, aqueles grupos um pouco mais sensíveis, como idosos e gestantes, e a gente está tendo uma observação um pouco maior nesse sentido, nesse momento. A gente ainda não tem no Brasil essa autorização para intercambiabilidade, então é importante que se siga as orientações do Programa Nacional de Imunização até esse momento. E com relação a uma terceira dose, é preciso que as pessoas saibam que a terceira dose, naquilo que a gente tem disponível hoje, ela não acrescenta. É um ato de falta de informação aliada a uma dificuldade de compreensão de que se está tirando dose de uma outra pessoa que poderia estar se protegendo. Então, também é um déficit moral nosso nesse momento.
A terceira dose, se ela vier, ela não é exatamente um reforço, mas ela é uma atualização da proteção vacinal contra essas novas variantes que estão surgindo. Então, esses laboratórios estão desenvolvendo vacinas que tenham maior eficácia contra essas variantes, para que a gente não perca a eficácia e não deixe o vírus continuar circulando com tanta liberdade. Importante, né, ressaltar essa questão da terceira dose, que está em fase de estudo ainda. O Brasil está acelerando na vacinação, ainda falta muito para vacinar mais de 70% da população, o que deixaria a situação um pouco mais confortável. O que a gente precisa fazer ou continuar fazendo para diminuir o risco ou minimizar o número de internados e de mortes no Brasil por Covid-19? Precisamos, Glória, continuar insistindo numa vacinação em ritmo avançado. Essa é a primeira e talvez maior condição que a gente tenha de fazer nesse momento, uma vez que o nosso sistema de vacinação é capaz de prover doses para um número muito grande de pessoas por dia. Então, a gente tendo essas doses precisa aplicar. A segunda coisa é que a gente precisa ainda investir em testagem, coisa que a gente não conseguiu fazer até o momento, porque embora a gente esteja protegendo as pessoas de uma forma melhor, ainda existem muitas pessoas que estão submetidas a um risco grande. E essa submissão a um risco maior pode ser imensamente minimizada pelo diagnóstico precoce. Então, a pessoa sabe que ela está doente e ela é capaz de se isolar e interromper a cadeia de transmissão. A gente ainda está no momento em que a testagem é absolutamente fundamental. Então, essa é uma outra estratégia na qual a gente deveria estar insistindo nesse momento. E a gente deu a notícia, né, agora há pouquinho, então, que um homem de 45 anos testou positivo para a variante Delta, isso na cidade de São Paulo. Mostramos também que estão aumentando no Rio de Janeiro também os casos. Quais as medidas que a gente pode tomar contra essa nova cepa, que ainda está sendo estudada? A gente tem um grande problema com a variante Delta, é que ela é extremamente mais transmissível do que as outras que a gente tem. Quando a gente identificou uma nova variante no Brasil, que a gente chamou à época de P1, é como as pessoas conhecem mais ela ainda, a gente já tinha uma preocupação porque ela se mostrava mais transmissível do que aquelas variantes, do que a variante original. E a variante Delta, ela parece ser até 3 vezes mais transmissível do que a P1. O que significa que quando a gente identifica que existem casos por aí, é bem possível que nós estejamos perdendo uma disseminação ainda maior dela e a gente esteja sendo capaz de identificar apenas uma pequena parte dos casos que estão aparecendo. Então, as armas contra a Delta são exatamente as mesmas ferramentas contra todas as outras que a gente tem até o momento. O uso da máscara, o distanciamento, a higiene de mãos, a ventilação natural. Então, a gente precisa fazer uso das mesmas ferramentas, porque ela também é suscetível às mesmas armas que a gente tem. Entretanto, precisamos também investir um pouco mais na nossa vigilância genômica, porque embora a gente esteja vendo isso acontecer em São Paulo e Rio, a gente provavelmente vai ver mais casos da Delta por aí, e isso significa que num cenário em que a vacinação ainda é longe da ideal, a gente pode enfrentar um cenário de aumento de casos logo agora que a gente consegue perceber uma queda importante. Então, precisamos antecipar o problema para que a gente tenha as melhores ferramentas para combatê-lo se ele aparecer de fato. Doutora Luana Araújo, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, realmente muito importantes. E a gente, obviamente, vai conversar ainda em outras situações. Boa noite, viu? Obrigada, Glória, à disposição. Boa noite.